Por falar em golpe, hoje teve um bate-boca ali, a Elisiane botou pra quebrar, fez muito bem. Epa, gostei dela, vai lá. A CPMI dos atos golpistas chegou a ser suspensa hoje depois desse bate-boca entre a relatora, senadora Elisiane Gama, e o deputado federal Éder Mauro, que nem faz parte da comissão. A parlamentar questionava Silvinei Vasquez sobre possíveis crimes no dia do segundo turno da eleição do ano passado. Éder Mauro a interrompeu por 2 vezes ao dizer que a relatora estava induzindo resposta. É nesse momento que Elisiane Gama critica o deputado. A gente vai acompanhar um trecho dessa discussão. E nem vou aceitar que parlamentar nenhum aqui tente cessear minha voz. Deputado Vossa Excelência nem é integrante desta comissão. Então, simplesmente se cale, porque neste momento, quem está falando aqui é a relatoria da comissão e eu não vou aceitar nem você nem ninguém. Vai gritar em outro lugar, aqui não, deputado. Vai gritar em outro lugar, aqui não. Respeite esta comissão. Cale sua boca. Respeite a comissão. Cale a boca. Presidente, eu não vou aceitar isso aqui na comissão. Cale a boca, eu você, peço, deputada Elisiane. Vossa Excelência, eu não vou me submeter a esse tipo de agressão deputada, aqui na comissão. tenha paciência. Cale a boca, você. Os trabalhos estão suspensos pelo prazo de 5 minutos. Olha aqui, esse Éder Mauro, ele é membro da CPI do MST. Aquele tribunal que querem fazer lá, aquela Santa Inquisição, né, querem transformar a CPI do MST num tribunal de fuzilamento. Ali tem gente que não sabe distinguir um pé de couve de um pedaço de mortadela. Tal a intimidade que tem com a questão agrária. É uma CPI de caráter ideológico, só. Porque vejam bem, essa gente perdeu palanque, perdeu pauta, perdeu tudo. As avaliações que os institutos de pesquisa fazem sobre o Lula são extremamente positivas, considerando que o governo, acho eu, passou pelo pior já. A economia está aí dando sinais importantes. O mundo reconhece a importância do arcabouço fiscal. Há sinais claros de que as coisas já estão melhorando. E aí essa gente faz o quê? Tem que ficar criando caso. E é o que vão fazer no MST daqui a pouco, nós vamos ver. Então esse cara é de lá. Já criou confusão lá, é notavelmente grosseiro, especialmente com mulheres. E sem contar, né, tem a peruca também, né? Porque pode melhorar a peruquinha, né? Tentando dar algum bom humor à sua truculência. Fez muito bem a relatora de não aceitar baderna, porque olha só, é cara que faz baderna na CPI do MST, sai de lá e vai fazer baderna na CPMI que analisa os atos golpistas. E teve novas convocações, vamos lá. Sim, a CPMI aprovou nessa terça a convocação do general da Reserva Gonçalves Dias, que foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional no começo do governo Lula. Imagens do dia da invasão mostram o general meio aturdido, meio confuso, circulando entre os golpistas. Além disso, ele é acusado de omitir informações ao Congresso que foram repassadas pela Agência Brasileira de Inteligência. Os parlamentares ainda aprovaram a convocação do coronel Jean Lawande Júnior, aquele militar que aparece discutindo o golpe de Estado com o tenente-coronel Mauro Cid em mensagens reveladas de WhatsApp. Olha, a questão aí era saber se convocava ou não Gonçalves Dias. Vocês se lembram que eu defendi a convocação desde o começo. Acho que não. Eu sei o que vai ser. Eu sei o que vai ser, mas também temos pessoas ali para conseguir botar ordem no troço. Não é? O Gonçalves Dias estava lá, chegou depois do ataque, na verdade, ao Palácio do Planalto, e ele precisa falar. Não vejo como não falar. Então acho que fez bem em convocar.
E também tem de convocar o Jean Lawande Júnior, o coronel graduadíssimo, inteligentíssimo, primeiro da turma, e que tinha certa urgência de um golpe de Estado. O Silvinei Vasquez, da PRF, depois hoje, e olha, eu fiquei quase que eu estou pedindo desculpa para ele, falar, puxa, desculpa ter desconfiado, hein? Vai. Ele negou em depoimento à CPMI que o órgão tenha agido para atrapalhar as eleições de outubro do ano passado. Ele é o primeiro a depor no colegiado. Em declaração, Silvinei Vasquez disse que a acusação de interferência é a maior injustiça feita contra a corporação. Onde a gente vai ter a possibilidade, pela primeira vez, de combater esta que foi a maior injustiça já realizada na história da Polícia Rodoviária Federal, que nos próximos dias completa 95 anos. Grande parte dos nossos policiais também eram eleitores do eleito presidente Lula. Além disso, não há, é um crime impossível, que não ocorreu e não tem como. Como que nós falaríamos com 13 mil policiais no Brasil explicando qual era a forma criminosa de operar sem ter uma conversa por WhatsApp, Telegram, sem ter uma reunião com esses policiais em qualquer delegacia do Brasil, sem ter um e-mail enviado? Será se nenhum desses policiais, que é um número grande de policiais na Polícia Rodoviária Federal, que são de ideologia progressista, de esquerda? Então, os nossos policiais estavam lá para garantir a segurança. E mais, neste dia, não foi registrado no Brasil nenhum acidente com vítimas graves, com ônibus ou vans, em razão desse trabalho que a gente fez e conseguiu garantir o deslocamento dos cidadãos aos pontos de votação. Nossa, Silvinei, é essa a sua defesa? O Alexandre de Moraes teve de mandar suspender a operação porque vocês estavam obstando o trânsito de eleitores. E porque nesse dia não houve nenhum acidente grave, justifica aquela ação? Por quê? Qual é a relação direta que existe entre uma coisa e outra? A ser assim, bom, vamos zerar então os acidentes, ô Renan, ninguém mais transita. A gente pega e para o país e zera acidente. Não zera, claro. Não, a obstrução é comprovada, é evidente. Esse negócio de, não passei, só faltava passar e-mail, né? Essas ordens não precisam de e-mails. Essas ordens não precisam de zap. Estão querendo sigilo fiscal do Mauro Cid, também fora do país. Como é que é isso? Justificado? Eu acho que sim, vai. O senador Cajuru quer pedir ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras as informações sobre as movimentações financeiras do tenente-coronel Mauro Cid e do irmão dele, Daniel Cid, e esse requerimento foi protocolado hoje na CPMI dos atos golpistas. O pedido inclui essas transações internacionais no período entre o dia 31 de outubro do ano passado e 31 de maio desse ano. O requerimento ainda precisa ser analisado pelo colegiado. A família do tenente-coronel Mauro Cid tem propriedades milionárias nos Estados Unidos, entre elas uma mansão avaliada em cerca de 2 milhões de dólares, quase 10 milhões de reais na cotação atual, registrada no nome Cid Family Trust. É nela que mora o irmão de Mauro, Daniel Cid. O Daniel Cid é um cara aí que tinha uma startup, vendeu essa startup, criou uma página em defesa de Bolsonaro. O fato é uma família que tem propriedades milionárias nos Estados Unidos, dinheiro saiu da conta do Mauro Cid para as operações envolvendo Bolsonaro. É preciso que se saiba o que aconteceu, né? Claro. E governistas tentam tirar do Duval e não conseguem, vai lá. Integrantes da base do governo apresentaram um pedido para que o senador Marcos Duval seja substituído na CPMI dos atos golpistas.
A solicitação foi feita ao presidente do colegiado, Arthur Maia, mas ele rejeitou esse pedido. Os parlamentares agora devem acionar agora o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que ele se manifeste sobre o caso. A gente falou na semana passada, Duval é alvo de investigação da PF por divulgação de dados sigilosos e também obstrução de justiça. É a segunda vez que governistas tentam tirar o investigado da CPMI. O outro caso envolveu o deputado federal André Fernandes, que também teve aí o pedido negado, né? Arthur Maia acabou negando esse pedido feito. Olha, é um escárnio que esse cara pertença à comissão. Bem como o sujeito lá que também é investigado, né, deputado. É inaceitável. Como é que você vai investigar um troço no qual você é investigado? Que sentido faz isso? Quer dizer, o cara é investigado por associação com golpe de Estado e é membro de uma CPI que investiga golpe de Estado. Vamos chamar o Marcola para investigar o PCC. Tá comparando? Não estou comparando. Só estou dando estruturalmente as coisas semelhantes. Como assim? Ou então, o Marcola, não, porque é o chefe, pega um cara qualquer do PCC e põe, vamos investigar o PCC. Não dá. É inaceitável. Prisão, Moraes, 70 golpistas, como é que é? Vamos lá. Ministro Alexandre de Moraes decidiu manter a prisão preventiva de 70 presos por causa dos atos golpistas em 8 de janeiro. A legislação determina que a cada 90 dias o juiz ou tribunal responsável por essa detenção se manifeste sobre a manutenção ou não da prisão preventiva. Ao todo, o STF mantém cerca de 250 investigados ainda detidos. Eles são considerados os criminosos responsáveis diretos pelos ataques aos prédios dos 3 poderes. Né? E aí, enfim, deve haver razões para isso, né? E ainda na esfera da CPI, a CPI do MST, de que falamos, aprovou a convocação do João Pedro Stedley, que é um dos líderes do MST, e do José Rainha, que é um dissidente do MST. Ele é ligado a um outro movimento, a Frente Nacional de Lutas, né? É claro que ninguém vai lá para perguntar, senhor João Pedro Stedley, qual é a produção do MST? Senhor João Pedro Stedley, é verdade que a MST produz 16 mil toneladas de arroz orgânico, né? Beneficia milhões de litros de leite por dia, produz milho orgânico. Em breve vocês vão ver uma entrevista formidável no Reconverso com empresários do agro que trabalham com milho produzido pelo MST, por exemplo. Eles são muito maiores do que isso. Estou falando do empreendimento de 200 milhões de reais. O agro que realmente tem compromisso com a democracia. Ninguém vai querer saber disso, né? Vai ser gritaria. É isso que eles querem.